Se você já passou algum tempo criando aplicativo, seja sem código ou com código, com ferramentas como Flutterflow, que é a que eu mostro aqui para vocês alguns vídeos, ou outras ferramentas como Bubble ou AppGyver, por exemplo, provavelmente você já usou ou ouviu falar sobre o tal do Firebase. O Firebase ele é um produto da Google que oferece incríveis serviços para os aplicativos. Para você entender o que ele oferece, é só você pensar em uma plataforma que você pode construir uma infraestrutura de dados e informações, como autenticação dos usuários, com nome, imagens, os preços de alguns produtos, alguns comentários dos usuários, vários números e principalmente inteligência artificial, com booleanas e muito mais. E tudo isso para você utilizar no seu aplicativo para ele funcionar do jeito que você quiser, de uma maneira muito fácil e rápida. Ou seja, você não precisa ficar construindo a infraestrutura do seu projeto do zero. Você pode utilizar o Firebase para você ganhar bastante tempo e focar na parte visual do seu aplicativo, que você possa ter vários produtos, vários usuários de maneira segura e escalável, possibilitando assim você vender o seu aplicativo para alguma empresa ou para alguma pessoa que está precisando daquele serviço. Um serviço muito semelhante é o Supabase, uma plataforma de código aberto que visa fazer o mesmo que o Firebase, que fornece uma variedade de serviços para o nosso aplicativo. Então aqui eu estou dentro do site do Supabase, nós vamos dar uma olhada em como é que ele funciona. E aqui eu vou traduzir ele para o português para a gente poder entender melhor. Mas a premissa do aplicativo é construir em um fim de semana uma escala para milhões. Então você em um fim de semana você consegue construir um banco de dados com muitas informações. Então como diz no texto aqui, ele é uma alternativa do Firebase de código aberto, com um banco de dados, com várias e várias coisas que eu já comentei aqui no vídeo para vocês, de armazenamento. Aqui a gente tem para começar o projeto e ver a documentação, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho a base de dados, sistema de autenticação, sistema de armazenar, escrever códigos personalizados, né? Sem precisar ficar conectando ou fazer outras coisas com servidores. Tenho as discussões do GitHub e o Discord. E aí, aqui tem vários exemplos do que pode ser feito, APIs, como que funciona o painel do Supabase. Porém, sem muita enrolação, eu vou estar criando aqui uma conta junto com vocês. Então vou me inscrever aqui agora para vocês verem o tanto que é fácil para você fazer sua inscrição. Então é isso, galera. O processo ele é bem simples. Eles mandaram um e-mail, eu confirmei que sou eu que estava fazendo a conta. E aí eu já caí diretamente aqui na nossa tela de início do Supabase, onde eu tenho a opção de criar um novo projeto. Então vamos nessa. Primeira coisa vai ser adicionar um nome, então eu vou colocar aqui projeto número 1. A senha, você pode colocar uma senha aleatória, porém ela precisa ser uma senha forte, ou seja, ela precisa ter letras maiúsculas, letras minúsculas, números e dígitos especiais. A região, eu vou procurar aqui, South America. E para finalizar, a gente tem um plano gratuito e também um plano Pro, que é para você ter acesso a várias vantagens aí na construção do seu projeto. No vídeo de hoje eu vou estar utilizando o plano gratuito. Agora então, com o nosso projeto criado, nós temos acesso ao nosso banco de dados aqui com várias informações, bibliotecas, então a gente pode ter projetos tanto em JavaScript, Python e Flutter, né? Eu coloquei a versão traduzida, mas eu acho que eu não vou traduzir, porque ele acaba bugando várias coisas, principalmente na programação, tudo bem? Mas dá para vocês entenderem. Então, projetos de exemplo aqui que a gente tem vários aqui projetos de exemplo. Vamos dar uma conhecida aqui nas ferramentas primeiro, antes de entrar mais a fundo no Supabase. O primeiro aqui é um Table Editor, onde você pode criar novos esquemas, como por exemplo aqui, se for o nome de usuário, né? Users, aí tem a descrição, aí o ID do usuário, quando que ele foi criado e etc, tudo bem? Depois a gente tem um SQL Editor, onde você pode trazer scripts. Então você pode adicionar novas tables, colunas, comentários, extensões e muitas outras coisas. Lista de to-do, olha só que bacana. Depois vem o nosso querido database, onde você pode criar também o seu banco de dados com outras várias funções. A gente tem extensões, algumas rows, replicações, webhook que está no alpha, mas isso aqui é muito poderoso, muito interessante. Eu mesmo utilizo bastante webhook nos meus projetos. Como eu tinha dito no começo do vídeo, também tem sistema de autenticação com políticas, os provedores, template de e-mail, olha só que bacana. Configuração de URL também. Como não pode faltar, tem a storage, onde vai ficar salvo algumas imagens. E se por algum acaso seu projeto também precisa de programação por fora, de terminais de instrução com coisas no Supabase, basta você criar uma nova função, deployar essa função aqui e aí você pode puxar as suas funções como você quiser, tudo bem?
Então, primeiro você precisa criar um acesso de token para você ter esse acesso a fazer essas configurações, essas mudanças e tudo mais. Porém, é muito importante, é muito interessante, dá para fazer muita coisa legal aqui. Aqui embaixo tem os gráficos do projeto, onde você vai ter uma visão por cima do seu projeto, se está tendo boas navegações, as telas estão funcionando tudo direitinho, a infraestrutura está bem saudável, as ações estão tudo funcionando do jeito que você precisa que funcione, e etc. Como vocês puderam ver, tem muita coisa que é muito semelhante ao Firebase, só que tem também bastante coisa diferente. E falando de coisa diferente, o principal para mim é o esquema que o banco de dados aqui ele funciona. Porque ele não funciona do mesmo jeito que no Firebase. Aqui ele utiliza um jeito de Postgres, ou seja, são com programações, um jeito de você utilizar o seu editor, na verdade na linguagem de SQL. É um banco de dados utilizando muitas relações. E isso é um banco de dados que já existe há muitos e muitos anos. É um dos principais bancos de dados que foram inventados pelos seres humanos. Então, se você já teve algum contato com programação, independente da linguagem que seja, provavelmente você já deve ter visto um banco de dados desse jeito. Mas, se você apenas utilizou o Firebase na sua vida inteira, então provavelmente você nunca deve ter visto nada desse jeito. Vamos aqui que eu vou explicar para vocês como que isso funciona. A ideia do aplicativo de hoje que a gente vai fazer vai ser um aplicativo muito simples. Eu vou abrir aqui uma nova table. O nome dela vai ser um aplicativo de to-do. Não tem uma necessidade de ter explicação, mas são listas de coisas a fazer. Essa primeira opção a gente vai ativar por questão de segurança. E aqui não tem necessidade de a gente colocar, né, as informações no real time. O primeiro campo vai ser o ID do meu documento, a mesma coisa que existe lá no Firebase, ou seja, é um número com letras e números aleatórios, que é para identificar como se fosse a identidade. O segundo campo é quando que ele foi criado e ele tem o valor de agora, ou seja, se eu clicar aqui, ele vai ver o dia, o mês, o ano e a hora que eu acabei de criar esse documento. Vou adicionar outras duas colunas. A primeira vai ser tarefa e eu vou colocar ela como um text, então um texto, e eu vou colocar a segunda como feito, que é uma booleana, ou seja, se foi feito ou não, eu tenho esses valores. Vou deixar as duas com valor de null, ou seja, não tem nenhum tipo de valor, e vou clicar em salvar. Então agora com isso já feito, eu posso vir aqui e adicionar uma nova row, que é um novo documento. O ID ele vai vir de maneira automática, o tempo que foi criado também, então a tarefa vai ser o que nós vamos colocar. Então vamos imaginar aqui que a tarefa é comprar pão, e está perguntando, foi feito ou não? Como é uma booleana, se já tivesse sido feito, eu vou colocar como true. Caso não tenha sido feito, eu vou deixar como false. Beleza, então criei aqui, eu tenho o ID, eu tenho o tempo, a tarefa e se foi feito ou não. Porém, vamos imaginar que eu esqueci uma informação, que é a quantidade. Então eu posso clicar aqui nesse mais, ele vai me dar um nome, então vai ser quantidade. O tipo dela vai ser uma int e eu vou salvar. E agora com esse campo de quantidade já criado, eu posso vir aqui aonde está como null e dar um double click e colocar, por exemplo, a quantidade que eu preciso, por exemplo, de 5 pães. Galera, então com isso já criado, eu tenho que apenas vir aqui nesse RLS, que são as políticas de relacionamento do meu aplicativo, e eu preciso criar uma nova política. Ela vai ser customizada, o nome dela vai ser acesso geral. Nesse caso, para quem que vai ser essa política? Eu posso selecionar, inserir, dar um update ou deletar, mas no caso do meu projeto, como é um projeto de teste que eu estou fazendo aqui para o vídeo de vocês, eu vou apenas colocar aqui para todos. Vou colocar aqui que a segurança ela é verdadeira, mas eu vou dar um review aqui para poder salvar a minha política que eu acabei de criar. Com isso já criado, nós podemos voltar aqui no editor, ver que eu tenho uma nova tela, que é a tela que eu criei, o meu banco de dados do To-Do. Eu tenho o meu ID com minha tarefa e agora eu tenho uma política de RLS que já está ativa. Ela tem acesso geral e ela está aberta ao público. E com isso eu já consigo levar essas informações que estão no meu banco de dados aqui no Supabase para o Flutterflow. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma row com um text field, né, que é para eu criar o campo que eu tenho que fazer, no caso alguma coisa que eu preciso fazer, com um ícone na frente. Depois eu vou adicionar uma list view, que vai ter uma row também, com primeiro um texto e outros dois ícones. O primeiro ícone eu vou escolher a opção de done, que é que já foi feita, e o segundo eu vou colocar uma trash, que é uma lixeira aqui, daqui que é mais bonitinha, e é para apagar essa ação, no caso esse documento.
Eu vou alinhar eles de uma maneira que para ficar mais fácil de conseguir enxergar. Eu vou também colocar o tamanho um pouco maior do texto e dos ícones também. E para finalizar, eu vou colocar um texto, que no caso vai ser embaixo dessa row de cá. Vou até esperar ficar um pouquinho roxo, beleza? Esse aqui vai ser um texto de tarefas não concluídas. E eu vou duplicar tanto esse texto quanto essa list view. Pegar o texto de baixo, colocar para baixo dessa list view. Lembrando que sempre tem que esperar ficar roxo para ele descer. Vou dar um espaço de 30, tanto nesse quanto nesse, no padding. E também na list view eu vou dar um espaço de 10, que é para ficar organizadinho. Vou colocar aqui no text field, criar uma nova tarefa. Vou colocar uma linha aqui embaixo dele, na cor de cinza um pouco claro. E 2 de tamanho. Vou colocar também um padding. Beleza, então nosso aplicativo basicamente aqui está criado. E agora nós vamos trazer as informações do banco de dados, só que utilizando o Supabase. A primeira coisa que a gente tem que fazer, é claro, é vir aqui nas configurações, selecionar aqui o Supabase e ativar a opção que está marcada aqui. Depois você vai voltar no Supabase, vir nas suas configurações do projeto, API, e aqui vai ter o seu URL do seu projeto, onde eu vou copiar e colar aqui, e também a sua chave. A gente tem a chave que é pública e a chave secreta. Vou copiar a chave pública aqui mesmo. E aí já vai ter aparecido a opção de conseguir o nosso esquema. Vou clicar e ele vai trazer tanto o ID, tarefa que foi criada e etc. que foi criado lá no Supabase. Muito rápido e muito bacana. E agora que o nosso Supabase já está configurado, nós podemos vir aqui na List View, adicionar uma banco de dados, né? Só que não vai ser uma Query Collection, vai ser uma Supabase Query. Qual que é a nossa table? To do. E como são as tarefas que não foram concluídas ainda, eu vou colocar um filtro que é o feito é igual ao valor específico false. Ou seja, se o valor está falso é porque ainda não foi feito. Então ele vai ficar aqui em cima. Eu vou vir aqui, confirmar, criar e copiar essa list view, porque eu vou colar ela aqui embaixo também, apenas fazendo uma única alteração, que é mudando o filtro para true. Vou selecionar esse texto aqui de baixo e colocar tarefas concluídas. E agora vocês devem estar se perguntando, como é que eu vou adicionar aqui a list view? É basicamente do mesmo formato que a gente utiliza com o Firebase, mas você vai vir aqui em adicionar ação, procurar aqui por Supabase, inserir uma row e você vai selecionar qual table que você vai adicionar essa row. Você vai adicionar os campos, né? O ID e quando que ele foi criado não precisa porque é automático. Agora, a tarefa você vai adicionar de uma variável que é do id@state, criar uma nova tarefa, e se foi feito ou não, obviamente vai ser falso, porque ainda não foi feito. E toda vez que você criar um tipo de Supabase desse jeito, você precisa vir aqui e adicionar uma ação de dar refresh no database request. Nesse caso, a gente vai estar dando refresh apenas na lista número 1. Por quê? Porque é apenas a lista onde não está feita, tudo bem? Vou até colocar um nome aqui, list view, eu vou mudar para não feito, e na de baixo eu vou colocar o nome de concluído. Então aqui eu vou apenas atualizar a não feito. Com o banco de dados já adicionado na nossa list view, eu posso vir aqui no texto e adicionar do to do tarefa, tanto em cima quanto embaixo. Beleza, e agora, como é que eu vou clicar aqui nesse ícone e adicionar ele na tarefa de baixo como se ele já fosse concluído? A lógica, galera, é a mesma. Eu vou adicionar aqui uma ação, update, só que vai vir, não é do Firestore mais, é do Supabase. Então eu vou dar um update na row. E ele vai estar perguntando, tá, qual que é a table? É o to do. Eu tenho que dar match nas rows para eu conseguir atualizar a row que eu estou especificando, que eu quero. E aí, qual que é a coisa que eu tenho como identificação das minhas rows? É, obviamente, o meu ID. Então eu vou colocar que o nome ID, ele tem que ser igual ao valor variável da to-do ID. Então, se o campo ID for igual ao do ID, aí sim que eu vou fazer esse update, beleza? Agora, com isso já feito, eu posso colocar o campo, no caso, vai ser se foi feito ou não, para um valor específico que é true. Então, quando eu clicar naquele botão verde de feito, ele vai estar adicionando, né? Mudando a variável feito para true. Só que lembrando que a gente precisa vir aqui e dar um refresh no database, tanto agora no não feito, como também copiar e colar essa ação no campo que foi feito, como já foi concluído. Por quê? Porque ele vai sair dessa tarefa de não feita e vai vir para a tarefa de feito. Então são as duas listas que vão alterar quando eu clicar no botãozinho vermelho, no botãozinho verde. Como embaixo eu já tenho essa tarefa como concluída, eu vou tirar esse ícone. E aí a gente vai fazer agora como que vai funcionar a questão de excluir essa tarefa do meu campo.
A ideia é basicamente a mesma, então eu vou criar uma ação Supabase, deletar uma row, vou selecionar qual que é a table que eu quero, vou dar match nas duas rows, então o ID tem que ser igual ao ID, a lógica basicamente é igual, então o valor tem que ser da variável da row do ID, perfeito. E aí já tá feito, porque basicamente eu não vou estar mudando nada, eu vou estar só apenas deletando essa row. Nesse caso, o ícone que eu tô fazendo é o de cima, então eu vou dar um refresh no widget não feito, vou copiar essa linha de ação e vou adicionar também na minha lixeira aqui de baixo. Então, colar a ação, vou colar isso aqui, vou deletar, tudo bem? E aqui eu vou colocar para atualizar a lista de baixo de feitos aqui, para a gente poder estar criando uma nova tarefa. Se for concluída, eu clico no botãozinho verde. Caso eu queira excluir, os dois ícones de exclusão, eles estão funcionando. E o botão aqui também está funcionando. Ah tá, tudo bem. Apareceu um erro aqui, galera, porque eu preciso, nesse de matching aqui, especificar o ID da minha row de baixo, tá? Então, esse foi o único erro aqui. Vamos testar o nosso aplicativo para ver como que ele vai funcionar. Galera, então olha só, aqui eu tenho a tarefa que não foi concluída ainda, porque é comprar pão, ela foi a primeira tarefa que a gente fez aqui. E aí se eu quiser adicionar uma nova tarefa, que é fazer dever de casa, eu clico em adicionar, ele vai aparecer aqui embaixo como fazer a tarefa de casa. Eu posso adicionar em concluída, ele vai descer, então a tarefa de casa eu já fiz, e eu já comprei o pão também. Então agora eu posso deletar, por exemplo, deletar. Então é isso, olha só como está funcionando direitinho o nosso aplicativo. O sistema ele é bem parecido com o Firebase, como vocês puderam ver. A gente está utilizando um esquema de relação aqui no Firebase, onde eu tenho essa questão de ter que dar refresh nas listas. Eu tenho que dar um match quando a gente fala sobre a questão de rows, né? Que tem que ter o ID igual ao outro. Então assim, a questão de construção de um aplicativo usando o Supabase, ele é muito inferior ainda ao Firebase, em relação a principalmente a conectar a questão de usuário. No Flutterflow ele ainda não permite você criar o usuário com o Supabase, apenas com o Firebase, porque é uma extensão. O Supabase, como vocês podem ver aqui, ele ainda está em fase de beta, beleza? Então, com o desenvolvimento e com as melhores que o Supabase vai oferecer para nós, ele vai começar a ganhar um pouco mais de visibilidade. Porém, ainda o Firebase é o principal aqui do Flutterflow e a gente vai estar utilizando ele bastante aí nos próximos vídeos. Então, se você gostou do vídeo de hoje, achou relevante o conteúdo, se inscreve, deixa um like aqui no canal, que isso de maneira muito rápida me ajuda muito, galera. A gente chegou essa semana a 200 inscritos, então muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz com essa disposição que vocês estão dando aqui pro canal. O Telegram tá bombando, a gente tá tendo várias pessoas entrando cada dia mais, e lá a gente tá compartilhando muitas e muitas informações. Então se você quer ter uma conversa, quer tirar algumas dúvidas, ter algumas ideias e tirar ideias do papel, entra no Telegram pra gente poder conversar, beleza? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até mais, galera. Fui!